Boa noite, bem-vindo ao meu canal Turismo em Brasil. Hoje vamos continuar a leitura da emenda constitucional número 113, a de 2019. Tem outra 113 de 2021, que também regula os planos de previdência, mas essa 119 de 2019, 113 de 2019 regula a previdência social também. Precisamos fazer uma breve leitura que ela é bem taxativa, ela não deixa margem para interpretação, então não há muito o que comentar, tá? Que for para aumentar aí o conhecimento, eu tento enaltecer e tento esclarecer um pouquinho mais, tá? Então vamos lá, artigo 195 do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral da Previdência Social. Parágrafo 9º, as contribuições sociais previstas no inciso 1º do caput desse artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa, da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas, apenas no caso da linha B, C, do inciso 1º do CAPT. Isso é evidente, né, cara? A pessoa ganha mais, pode contribuir mais, o máximo de uma categoria não vai ser o mesmo máximo de outra, mas a gente sabe que para o pagamento, o mínimo é um salário mínimo. Pelo menos o salário é igual para todos, né? O mínimo é o salário mínimo. Agora, da alíquota de 1 a 11%, né, do valor da empresa, né, do valor do seu salário, aí já é, como diz aqui, a base de cálculo pode ser diferenciada. Tá? Diz que no parágrafo 11, são vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses, na forma de documentar a remissão e a anistia das contribuições que trata lineares do primeiro e do segundo do caput. Então, se a empresa tem uma dívida do INSS, se você mesmo esqueceu de pagar a dívida, né? Esqueceu de pagar a contribuição, ou é um avulso, ou paga esporadicamente, né? O valor mínimo, e deixou de cabular uns anos aí, quer voltar a regularizar, eu mesmo passei por isso, que eu saí de um serviço, entrei no outro, só que eu estava como corretor de imóveis e fiquei um tempo sem contribuir. Eu tive que ir lá, retirar uma tabela do INSS, imprimir a tabela do tempo que faltava e o quanto faltava. Aí eu complementei com um valor um pouco baixo de R$ 111, R$ 112, além da contribuição mínima, né, que eu estava trabalhando e pagando mensalmente. Então, o particular e a empresa também, se a empresa não depositar o INSS do funcionário, fizer uma transação ou quiser se regularizar, ele tem que pagar todo o débito em até 60 meses. Parágrafo 14. Somente o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Artigo 211. A Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá de forma da lei a: primeiro, cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o tempo e idade avançada. Essa é a finalidade mesmo da contribuição social, mas aqui diz que será organizada sob a forma de regime geral. Então, todo mundo contribui, né? Realiza-se um bojo
e divide-se para quem precisar. É um consórcio gigantesco, né? É de caráter contributivo. Então todo mundo contribui, os associados contribuem para financiar quem precisa, né? Algum acidentado, alguma pensão por morte, algum detento, nós financiamos isso, né? E temos por dever, não é mesmo, regular e obrigatório. Então você não pode deixar de pagar, senão você pode não receber, né? Não é bem assim, né? Mas é de caráter obrigatório. Todos precisamos pagar, né? Os filiados precisam pagar, os avulsos também precisam pagar, para ter uma ideia aí de comunidade, sociedade focado no bem-estar, né, na qualidade de vida. Todos nós vamos precisar em alguma época da vida, então seria ótimo, né, se todos contribuíssem, né, e se fosse gerido com alta capacidade de financiamento, de movimentação, de sistematização financeira, com aplicações, né, de fundo de renda fixa, com moeda estrangeira, capitalização. Seria essencial isso, né? Para que a gente possa ter um lastro, uma garantia e, e tempo, né? De 5 a 10 anos, 20 a 30 anos, com o dinheiro garantido, assim como os norte-americanos fizeram, né? Eles tinham uma grande deficiência e no governo Clinton eles investiram na exportação e também no turismo. Com esse dinheiro, né, eles tinham tudo certinho contabilizado, eles aumentaram as exportações, conseguiram se garantir no turismo e compraram um fundo de renda fixa de países emergentes, que pagaram para eles de 12 a 18%. Todo esse dinheiro, ao invés de ser roubado ou desplanejado, eles converteram somente num fundo só, que seria mais fundos de renda fixa, que dariam para ele anualmente o lastro e a garantia de pagamento de todas as dívidas ativas, né? E todas as aposentadorias, auxílios e também pensões. Adivinha? O governo Clinton conseguiu, tá? E depois foi administrado pelo governo Bush, mas a iniciativa foi do ministro da Economia do presidente Clinton, Bill Clinton. O presidente George W. Bush, quando recebeu essa notícia, né, quando recebeu o cargo, ele administrou. Ele viu que era uma boa ideia, não mexeu no fundo, né, e garantiu o pagamento de 20 a 30 anos na frente. E quer dizer, ele respeitou uma decisão do governo anterior, não mexeu no fundo de renda fixa, mesmo com o orçamento de guerra que ele teve, fez a guerra do Golfo, mas ele não mexeu nesse dinheiro, ele deixou para que possa ser, né, a administração do Clinton, com a sua majestade, né, sua notoriedade financeira, a sua projeção de 15 a 20 anos, conseguiu garantir. Então ele tirou um rombo de previdência, normalizou a situação através de exportação, através de compra de dívida, títulos da vida ativa, né? E o turismo. Só nesses dois requisitos, ele nem fez intercâmbio estudantil, não garantiu os estudantes para gastar dinheiro nos Estados Unidos, nada. Ele só aumentou as exportações. E eu lembro que no caso ele até falou para um alfinete, eu li esse livro, né, de economia, e ele falava que o ministro lá da Finanças e Econômicas lá dos Estados Unidos, do governo Bill Clinton, ele simplesmente falou assim, um alfinete, se você fizer a 80 centavos, você vende ele a US$ 1,20. Ele falou, com esses 40 centavos de dólares, eu posso mostrar para vocês que se eu capitalizar ele vai gerar um fundo de renda fixa e o fundo de renda fixa vai gerar 18%. Ele fez uma mágica ali, cara, que no livro parece que é simples, mas ele conseguiu, né? E ele conseguiu garantir a previdência não de 2 anos no mandato Clinton, não, cara. Ele fez para 20 a 30 anos, ele fez para o povo norte-americano. Ele não fez simplesmente para ele ou para o mandato dele. Ele foi um ministro imparcial e fez a gestão dele sem nenhum requisito de partidário. Ele fez para o superego dele e para o ego dele. Ele tomou uma medida para satisfazer a própria carreira e acabou consertando a previdência do mega país que
todos nós sabemos que é trilionário, porém a gestão das suas finanças não é perfeita, né? Inclusive com dívida ativa, dívida interna, né? De estados para estados. Não é perfeita, mas esse requisito ele garantiu, que é a Previdência Social norte-americana, que era uma dúvida, era uma interrogação, hoje é uma exclamação e não precisa nem se preocupar, né? Que já foi garantido, né? Que ótimo. Agora vamos ler o artigo 200 e... Parágrafo primeiro. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada nos termos de lei, complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria, exclusivamente em favor dos segurados com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. 2. Cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 7º, inciso 1. 65 anos de idade, ser homem, e 62 anos de idade, ser mulher. Observado tempo mínimo de contribuição. Então, aqui já estamos com a regra nova. 65 anos de idade para homens, 62 anos de idade para mulher, não é mesmo? Temos a regra nova. E 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Bom, não é exatamente isso, né? Aqui ele fala 65 anos de idade, mas nós temos a pontuação, então aqui não é a nova, é a antiga ainda, né? Que aumentou mais 5 anos de idade, né? Não seria 62 anos de idade para mulher e nem 65 anos de idade, porque ele ganha uma pontuação anual, né? Cada ano contribuído ele ganha uma pontuação que pode remir esse tempo, tá? Tanto de contribuição quanto por idade, né? Então foi alterado, você precisa prestar atenção, que depois ele vai multiplicar pelo fator previdenciário através da média aritmética comum do tempo de contribuição. Então ele vai pegar o valor venal de todas as contribuições e dividir pelo tempo. Aí ele vai chegar a uma média. Na média, multiplica pelo fator previdenciário. Lembrando que o mínimo é um salário mínimo. Se ele, na sua contribuição, contribuiu com pouco, não atingiu, aí ele paga um salário mínimo para todo mundo ganha pelo menos o salário mínimo. Parágrafo 9. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição em regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social e desses entre si observado a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9a. O tempo de serviço militar exercido nas atividades que tratam os artigos 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao regime geral da Previdência Social ou a regime próprio de Previdência Social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.
Parágrafo 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social pelo setor privado. Parágrafo 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive aos que encontram em situação de informalidade e aqueles sem renda própria, que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. Então aqui regula todos, né, cara? Inclusive quem não pode contribuir, contribui com o que tem e não tiver condições, né? O bom é ter dignidade, né? Então, mínimo que ele pode contribuir. Depois tem a tabela de ajuste, se não puder, ele recebe o que contribuiu, cara. E a pessoa que passou a vida inteira contribuindo com a menor não é menos digna, não tem que ser olhada com outros olhos, porque é o que ela pôde pagar. E no final, nada mais justo que ela ganhar um salário mínimo. Claro que se todo mundo fizer isso, não vai dar certo. Porém, é o, é o consórcio, é a mentalidade social, né? Coletiva. Todo mundo contribui, cada um contribui com o que tem. O governo pega esse banjo, né? esse monte de dinheiro, aplica na sua melhor forma, com a sua melhor tática como se fossem os bancos, né? Movimenta esse dinheiro e consegue custear o futuro deles. É possível, tem países que conseguem, que saíram de uma situação difícil com compra de ações em carteira de empresas, com fundo de renda fixa, com valorização da moeda nacional ou da moeda estrangeira, né, fazendo câmbio. Consegue também através da exportação em moeda estrangeira e também consegue através dos intercâmbios estudantis e um monte de iniciativas que você tem para poder alavancar a economia, garantir a aposentadoria e, e toda a parte social, as pensões, o auxílio doença, o auxílio acidente de trabalho, deve ser garantido por esse tanto que a gente arrecada. A gente arrecada muito, é muito esforço, sai uma parcela grande do nosso salário, que é 6 a 8%, se não me engano, né? Eu acho que é 8% para a empresa, até 11% do nosso salário. Quer dizer, a empresa perde 8%, a gente perde 11%, e esse dinheiro deveria ser super valorizado e super arranjado, né? Deveria ser distribuído de forma financeira, de forma genial, né? Como uns ou outros fizeram, que tinha as mesmas dificuldades, só que teve bom senso, teve tática, teve planejamento, teve estudo, não brincou com o dinheiro do povo e sem más intenções de dominar ou explorar ninguém, simplesmente querendo a dignidade de todos, tá? Uns com mais, outros com menos, ponto final, né? Porque, claro que até nos Estados Unidos, até no Japão, tem uns com muito mais e uns com muito menos. Só que todos contribuem para o coletivo, quando precisa tem, e está garantido de 20 a 30 anos. Você não precisa mais se preocupar com esse setor, que está garantido na economia mundial. O mundo está custeando os seus trabalhadores e quem procura um pouco de dignidade, quer trabalhar, se aposentar, planejar a velhice e vivendo, tocando a vida, um dia vai ter um lugar ao sol, né? E é assim que deveria ser. Eu não posso reclamar porque eu tenho benefício também. E é isso aí. Eu vou parar aqui no parágrafo terceiro, no parágrafo 13, e depois a gente continua, tá? Estou próximo do artigo 202, mas eu vou parar no parágrafo 13 aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe. Não esqueça de deixar o like, né? Ative as notificações. Me siga no Facebook, Instagram e no Twitter. Se puder contribuir, contribua com as doações. E também há um link
da Amazon.com e da Shopee, que eu me afiliei a eles. Se você clicar no link, você é direcionado para a compra no site. Durante 24 horas você pode comprar e o dinheiro será parte do dinheiro, né, da venda, uma comissão irá para o canal, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite, até mais.